acerca exatamente dos dons do Espírito Santo, porque existe muita polêmica ultimamente, né? E não é de agora, eu digo ultimamente, é porque tem avançado vários estudos acerca disso. A gente tem assistido aí, ou ouvido, melhor dizendo, debates ou embates em rádios, em TV acerca dessa temática. E é necessário a gente falar para que, de fato, a palavra de Deus venha a ser respeitada e venha a ser a regra de fé, e não o achismo de alguns teólogos aí que falam concernente aos dons do Espírito Santo. Nós vamos nos pautar por 1 Coríntios, no seu capítulo 12 e no versículo 1 em diante. Então nós vamos ler o texto base, o bíblico, que fala acerca das maravilhas do Espírito Santo, ou seja, dos seus dons. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ora, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque um é pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, outro a operação de maravilhas, e a outra profecia, e outro dom de discernir os espíritos, ou espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então esse é o versículo, aliás, esses são os versículos chaves, né? O que ocorre? Nós temos uma divisão, uma dicotomia entre os sensacionistas ou cessacionismo versus aqueles que são contra esse posicionamento, que seria os que são adeptos ou creem nas maravilhas de Deus, nos milagres de Deus. Os sensacionistas, eles creem que os milagres foram cessados a partir de um dado momento da igreja primitiva, que ele foi útil, e os dons foram úteis para a igreja. No entanto, para ela então permanecer, iniciar e conseguir vencer algumas barreiras e ganhar almas, etc., e que depois de um certo tempo não se faz mais necessário isso. Ou seja, Deus não opera como opera antes. Aquela frase que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para esses não vale. Nós temos, inclusive, no Brasil, um teólogo bem conhecido, Augusto Nicodemos, da Presbiteriana, que ele é a favor disso, que ele é um nítido e claro sensacionista. Ou seja, para ele, dom de línguas, dom de profecia, dom de maravilha, dom de cura e etc., para ele não existe. Deus não utiliza mais seus servos com aqueles mesmos dons que dotou a igreja primitiva para fazer sua obra, porque agora a operação é diferente. Apesar de ter uma certa divergência entre eles mesmos, porque tem alguns que não são tão radicais ou fundamentalistas assim, que até cegam ou acreditam nas operações de Deus, mas não de acordo com o homem, ou como a gente vê aí, e até eles têm um pouco de razão, de uma maneira tão escancarada e até apelativa, sensacionalista e tal, desses milagres na TV, o comércio com a palavra de Deus, né, até mesmo através dos milagres, essas coisas todas que nós vemos aí. Eles não creem, talvez mais por conta disso do que por, de fato, verem algo extraordinário acontecendo. Então, eles vão mais pela questão generalista, vamos dizer assim, do que pela realização de Deus. Mas fato é que a Bíblia, ela não muda, a palavra de Deus não muda. O Senhor diz: eu não mudo. Jesus
mencionado na Bíblia dizendo que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, os milagres não cessaram. As maravilhas, os dons de Deus continuam. O que está em 1 Coríntios 12, 1 em diante, aquilo acontece para o servo de Deus, para a serva de Deus, que busca os dons com afinco e busca até os dons mais excelentes para ajudar ou cooperar na obra de Deus, na seara de Deus. No entanto, nós temos, lamentavelmente, já diria, essa outra configuração, ou esse lado da igreja, entre aspas, principalmente reformada, que não acredita nos milagres e acha que isso tudo é apenas uma emoçãozinha, achismo, criações humanas, e não crê no milagre de Deus. Me parece que seja a mesma coisa como eu coloquei um vídeo de Lázaro e da catalepsia, né? Porque os céticos, os ateus, eles diziam já quase naquele momento, depois, né, um pouquinho, uns anos depois, e continua a dizer agora, que o que houve com Lázaro e outras ressurreições foi na realidade catalepsia, ou seja, o sujeito tinha uma patologia que deixava ele parado, imóvel, e ele não estava morto. Que Jesus talvez teria só curado essa doença, mas não é verdade. A gente sabe que foi de fato um milagre de Deus, porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. O homem que não quer acreditar nas maravilhas de Deus acaba sempre dizendo que não. Não, a medicina sempre acaba tendo o ceticismo acerca disso, né? Não que seria ruim isso, porque às vezes o ceticismo, entre aspas, é bom para examinar, procurar enxergar a verdade, não ficar alienado, influenciado por nenhuma outra corrente. No entanto, o que não se pode ter é o extremismo disso. Por exemplo, da questão das experiências de quase morte, o EQM, né? Tem vários relatos até considerados pela medicina de pessoas que morreram e depois ressuscitaram. Mas aí fica a questão, é simplesmente uma experiência quase de morte, a pessoa não morreu de fato, porque o cérebro ainda estava vivo, porque poderia ter sido catalepsia também. Enfim, eles sempre querem dizer que tem um porém, que não é assim, que é coisa de pessoa que é ignorante ou deixa-se levar pela emoção, deixa-se levar pela fé. Mas nós sabemos, à luz do Evangelho, que tudo é possível para Deus. Inclusive, nós tínhamos um médico com Jesus, né? E poderia ter rejeitado Jesus e até questionado a cura do que Jesus fez, a ressurreição, que era Lucas. Lucas, que é um evangelista, Lucas, que vai relatar algumas ressurreições de Cristo, né? Mas, lamentavelmente, as pessoas não creem no Evangelho. Eu citei que os espiritistas de Allan Kardec creem piamente que as ressurreições de Cristo era catalepsia e não ressurreição própria. Até porque, como já disse, eles têm aquela questão de crer em reencarnação. Mas vamos ao ponto aqui. Existe muito formalismo para pouca operação de Deus. Deus não opera no formalismo. É claro que tudo com ordem e com decência. Agora, o formalismo exacerbado, tudo tem que ser certinho, burocrático. Para Deus não existe isso. Deus faz a coisa acontecer a hora que Ele quer. Ele quebra todas as burocracias, todas as regras, se possível, para operar. Pai do Senhor, os irmãos estão chegando. Então, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios sobre esses dons do Espírito, até para alertar a igreja, que estava muito complicado para o povo, né? Era preciso esclarecimento. E ele disse para nós não sermos ignorantes com relação aos dons, ou seja, para a gente buscar informação, conhecimento de Deus, crescer na graça e conhecimento de Deus, como o apóstolo Pedro falava. E que Deus quer que tomemos posse de todas essas bênçãos espirituais, que em Cristo nos é dada, se nós for analisar em Efésios 1:3. Desde o batismo ou da recebida do Espírito Santo, nenhum dom faltou à igreja primitiva. E se não faltou para a igreja primitiva, por que vai faltar para nós que somos igreja hoje? Né? É algo a se pensar. Basta a igreja ser obediente como a igreja primitiva era. Temente a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. E foi assim que a igreja primitiva venceu as pelejas, as tribulações, as aflições, as afrontas, né? Ir para ser condenada ao apedrejamento, como foi Esteban, ou
ir para as covas de leões, ou ser morto, decapitado, como foi o apóstolo Paulo, ou ser morto de cabeça para baixo, crucificado, como foi Pedro, foi por conta do Espírito de Deus e dos dons que estavam na sua vida, né? Que ali no caso era o dom da fé. Sempre que havia necessidade, os dons se manifestavam em sua vida, no sentido de ficar o nome de Jesus, como falou Pedro no seu discurso do templo, após a cura daquele coxo de nascença de 38 anos, que estava naquela porta formosa. Olha, o que eu tenho não é ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Autoridade, dom do Espírito de Deus. Aliás, eu falei numa das lives também que eu fiz à noite, que nós temos que colocar em primeiro lugar o nome de Jesus, porque ele que cura, ele que transforma, ele que faz os milagres acontecer, não é nós. Eu não posso chegar diante de um paralítico, diante de alguém que necessita de uma cura e dizer, eu determino que você seja curada, ou que você levante essa cadeira de rodas. Tem que ser em nome de Jesus, foi o que o apóstolo Pedro fez. Em nome de Jesus eu te digo, levanta e anda nessa cadeira. Tem muitas igrejas que estão pautando por essa heresia também, de colocar o eu em primeiro lugar e não Deus, para a operação dos milagres. Devemos buscar os dons espirituais, mas sempre lembrando que tudo é para a glória do Senhor Jesus, não é para a nossa exaltação. E os dons têm uma finalidade. Jesus, certa feita, disse, se não houvesse milagres, como iriam crer? Os milagres, as maravilhas, a operação do Espírito Santo por nossas vidas, né? Nós como instrumentos de Deus e sendo utilizados pelos dons do Paráclito Divino, do Consolador, do Espírito Santo, é para ganhar almas. É para, de fato, demonstrar fé ao próximo, ou pelo menos dizer a eles, olha, existe fé, existe Deus. Olha as maravilhas acontecendo, aqui são os sinais, os prodígios que testificam da existência de Deus. Venha para o Senhor. É para isso que servem os dons. Porque nós vamos morrer, os dons vão ficar. Os dons não salvam. E os dons não são para a nova vida, para a vida eterna, são só para aqui. Porque ele tem um utensílio, ele tem uma utilidade, que é ganhar almas, que é testificar as verdades de Deus, que é testificar a existência de Deus. Para que nenhuma carne venha dizer naquele dia, olha, Senhor, eu não sabia. Né? Venha se desculpar diante de Deus. A palavra de Deus, inclusive, nos diz que ninguém naquele dia pode se dizer como indesculpável, ou seja, que eu não sabia. Porque é através dos milagres testificam a glória e a existência de Deus, é através da palavra testifica da glória e das bênçãos e da existência de Deus, né? E de tantas outras coisas que Deus faz para revelar ao homem a sua existência e para conseguir ele se converter a Ele, se entregar a Ele. Tá? Então tudo tem um porquê, tudo tem uma finalidade, tudo tem um objetivo. Os dons não são para nos gabar, para ser soberbo, eu sou o tal agora, porque eu tenho o dom da cura, eu tenho o dom da profecia, o dom da língua estranha, eu tenho mais dons que os irmãos da igreja, eu sou o cara, eu sou o bambambam. Isso não existe. Todo que fizer dessa maneira será envergonhado. E os dons existem para aqueles que têm santidade. Lembramos da família de, não é, Cove, né? Uma família que tentou expulsar os demônios em nome do Deus de Paulo. E os demônios lhe feriram. E eles foram envergonhados, porque eles não tinham o dom. E muito menos santidade para ter o dom. E por isso que nós temos que levar isso a sério. Porque às vezes o homem quer forçar a ter o dom que não tem. Fazer o que não é de Deus. Às vezes a pessoa tem um pensamento, acha que é uma revelação de Deus, um alerta, uma profecia de Deus, e não é. E sai integrando para a igreja, entrega para a igreja. E não é de Deus. Aí traz mais dissensão, mais contenda, mais confusão. Então nisso tudo tem que vigiar. Os dons são espirituais, mas só recebe se estivermos em Cristo. E o estar em Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a ti mesmo. Efésios 1, 12 e 13. Pois foi o Senhor Jesus que veio aqui, sofreu morte de cruz, mas que ao subir levantou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4, 8 a 10. Então, há diversidades de dons, conforme diz o texto, porque deu dons, não foi um, foi
no plural, né? Está escrito no plural, dons aos homens. E o Espírito é o mesmo. O Senhor nos dá esses dons para a confirmação da sua palavra, como eu já disse. Em Marcos 16, 20 é falado acerca disso. O escritor de aos Hebreus, falando a respeito da salvação, nos disse: como escaparemos se não atentarmos para tão grande salvação, assim confirmada com sinais e maravilhas, pelos dons do Espírito Santo? A confirmação da salvação, ou para exatamente ganhar almas, né? É exatamente através de sinais e maravilhas pelos dons do Espírito Santo. O Senhor é a fonte, Ele mesmo nos convida. Quem tem sede, venha a Ele e beba, né? Venha a mim e beba. João 7,37. Então, é necessário nós buscarmos os dons. A necessidade desses dons. Em cada ser humano sempre há um pouco de incredulidade. Tomé tinha essa incredulidade, né? Precisou enxergar, enxergar com seus olhos carnais e apalpar Jesus, as suas marcas, para de fato crer que ele tinha ressuscitado. E sempre temos que, ou queremos ver para crer. Na realidade, entre tantos falsos profetas e falsos cristos existentes em nossos dias, é preciso mesmo ter uma prova antes de crer, como fez Gideão no passado, em Juízes 6, 37 a 40. Né? É necessário ser prudente nesse sentido. Agora, nós não podemos, de fato, ser incrédulos ao ponto de não acreditar nos milagres de Deus, né? Por conta dos escândalos, né? Por conta de haver uma série de práticas erradas, ou de crendices, ou de falsos profetas, que a gente vai acreditar nos dons de Deus. O próprio Jesus, quando exercia seu ministério terreno, falou ao régulo que tinha um filho enfermo e disse: se não vir sinais, como eu já falei, prodígios, de maneira nenhuma crereis. João 4,38. Então, de fato, é necessário ter os prodígios, porque sente a sua direção a necessidade dos dons espirituais da igreja, que são buscados e recebidos, pois quem pede, recebe, quem busca, encontra. Mateus 7,7, Marcos 11, 24 e Lucas 11, 9 e 10. Paulo, falando da igreja que estava em Corinto, disse: nenhum dom vos falta. A importância de ter o dom, né? 1 Coríntios 1, 7. Temos nesses dias finais grande necessidade de dons espirituais para preencher o espaço que houver em nossa vida espiritual, pois somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Busquemos, pois, o Senhor e Ele nos dará. A diversidade dos dons. O relato do apóstolo Paulo, usado como texto base, 1 Coríntios 12, 1, nos fala de dons espirituais que se aperfeiçoam no uso para a edificação da igreja e para a glória de Deus, e são assim expostos. A palavra da sabedoria, um dom que necessitamos muito. E como tal, Salomão pediu e recebeu, peçamos e recebemos também. 2 Crônicas 1, 10 a 12. Com sabedoria ganhamos almas, pois quem ganha alma sábio é. Provérbios 11, 30. Realmente só os que estão andando, segundo as palavras de Paulo, Colossenses 4,6, é que ganharão as preciosas almas para Deus, que estão andando na palavra do Senhor. Então, o dom de sabedoria é muito bom e é necessário buscar. Mas como você vai buscar? Só com oração? Não. Você vai pedir a Deus, só que vai se esforçar em estudos. Você vai se esforçar em estudar a Bíblia, em pegar livros que falam da Bíblia, enfim, para tentar, então, fazer um paralelo, uma comparação, etc. E assim o Espírito de Deus vai lhe dando discernimento. Mas é necessário você ter o conteúdo. O Espírito de Deus não vai trabalhar na sua mente, ou dar-te revelação, ou falar com você, se você não tiver o conteúdo. Tá? Você tem que ter o conteúdo, você tem que fazer a sua parte. Por exemplo, se você nunca leu a Bíblia, como é que você pode sair pregando de Deus? Vai ser muito difícil, a não ser que aconteça algo extraordinário. Eu não duvido que Deus possa fazer isso. Mas a regra é essa. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. Deus vai te utilizar. Mas se você não estudar a Bíblia, como é que ele vai te utilizar? Como é que você pode ser um pregador? Como é que você pode ser um instrutor? Uma pessoa que possa ensinar ou falar algo maravilhoso da parte de Deus, de sabedoria, etc. Se você não estuda a Bíblia, se você não sabe nem um versículo da Bíblia de cor, é complicado, né? Então é necessário você se esforçar. As coisas não vão descer tão fáceis assim do céu. Eu ouvia muitos relatos de irmãos, principalmente pregadores,
e não sabiam nem ler nem escrever. E Deus lhes capacitou para ler a Bíblia. Essa foi a parte de Deus. Agora, a parte deles é ler. Se Deus lhe desse a sabedoria para ler a Bíblia, sem nunca ter aprendido, sem nunca ter sido alfabetizado, e ele não lesse a Bíblia, não ia adiantar, né? E se Deus também não desse o sentido interpretativo do texto, também não iria adiantar, se ele não lesse. Tá? Então, veja que é necessário você fazer a sua parte. É uma via de mão dupla, eu sempre falo isso. Deus faz a sua parte e você faz a contrapartida sua. Outro dom, a palavra da ciência. No grego, logos quer dizer capacidade de comunicar. Ciência, no dicionário, se entende por conhecimento adquirido por leitura e meditação. Mas essa ciência que é dom se recebe clamando. Jeremias 33:3. Clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas e filmes que não sabes, né? Esse é o dom da ciência, do conhecimento. Eu creio que se você clamar, no caso do dom da ciência, nós falamos de dom da sabedoria, uma outra configuração. O dom da ciência é o dom de um conhecimento maior, que não esteja revelado para todos, até mesmo para grandes intelectuais, filósofos, etc. Por exemplo, o que ocorreu com o apóstolo Paulo? Ele não subiu até o terceiro céu e não ouviu coisas inefáveis lá, né? Coisas maravilhosas, que até falar seria entre aspas, um pecado, coisas no sentido de ser tão santo e tão maravilhoso. Aquilo foi a ciência, o conhecimento dessa terra que mostrou? Não. Aquilo foi uma permissão de Deus e, obviamente, um dom também. A palavra da ciência, o conhecimento de Deus revelou algo mais para ele e expandiu mais o seu intelecto espiritual. Então isso pode ocorrer, só que é necessário o quê? Você orar. Essa promessa de mostrar maravilha está registrada pelo profeta Miqueias 7:15. O Senhor tem tudo para nos dar, busquemos dele o dom do conhecimento. Verdade. E Deus às vezes dá dom, conhecimento, que a gente fica capaz. Pessoal, eu já disse aqui que tem irmãos que nunca estudaram, ou sabiam ler ou escrever, ou eram alfabetizados. De uma maneira, quando a gente via eles pregando, era uma maravilha, porque tudo fluía de acordo com a palavra, Deus tomava eles no conhecimento, né? Isso é Deus, é claro que isso ocorre, né? No entanto, é necessário esforço também. E eu até poderia colocar aqui o dom da ciência, poderia ser uma visão, poderia, no caso do Paulo foi uma visão, poderia ser um sonho, né? Algo nesse sentido. O dom da fé. Em Hebreus fala que a fé, né, em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Para agradar a Deus é preciso possuir esse dom, Hebreus 11:6. Eis aí porque Paulo citou a fé como um dos dons. O cristão sem fé é como um carro muito bonito, bem pintado, bem polido e vistoso, mas sem um motor. A fé é a força motora que impulsiona a igreja de Deus, a coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Realmente a fé é um dom de Deus, não vem de nós, né? Eu sempre advogo, penso que a fé seja um dom que todo mundo tem, mas talvez não saiba que tem. É necessário despertar, como aqueles talentos que Jesus fala na parábola dos 10 talentos, que Deus deu a cada um determinado talento, e chegou no terceiro, deu só apenas um talento, e ele ficou covarde e não trabalhou com aquele talento para angariar mais talentos, ou para de fato contribuir ali para a seara, para o campo, né, para o Senhor, o seu Senhor. E no caso da fé é a mesma coisa. Às vezes você tem um dom, mas não desperta. Não desperta como? Não coloca em prática. Para orar a Deus, para, por exemplo, orar a Deus para curar alguém, ou para abençoar alguém, ou orar a Deus, ou até mesmo ter fé consigo mesmo, não é só também ter fé em Deus, mas ter fé consigo mesmo, dizendo assim, eu vou conseguir em nome de Jesus, vai dar certo. E eu vou nessa fé, eu não vou retroceder, eu vou seguir avante, firme e forte, com Jesus do meu lado ou na minha frente. É nesse sentido. Então, praticamente, eu penso que todos têm. Porque se você for ver as histórias de vida de muitas pessoas, elas podem até dizer
que não sabe o que aconteceu, o que explicar aquilo. Mas aquilo é um fenômeno de fé. Pessoas que superaram traumas, pessoas que superaram perdas da família, pessoas que superaram dificuldades tamanhas, mas que conseguiram vencer. Vencer, talvez, num ponto só material, né? Não tão espiritual, mas aquilo também denota fé. Porque para vencer no âmbito material também é necessário fé. Então, o que acontece é que todos têm, só tem que saber que tem e pôr em prática. Dons de cura. Tendo fé, teremos também o dom de cura, e a cura vem de muitas maneiras. Impondo as mãos, né, as palavras do Senhor Jesus, os enfermos seriam curados. Marcos 16, 18. Pela unção com óleo, desde os tempos em que os discípulos andavam com o Senhor. Marcos 6, 13. E mesmo depois, conforme se lê em Tiago 5, 14. Pelo dom de Deus, milagres acontecem de muitas maneiras, mesmo que muitos critiquem. Por exemplo, quando alguém testifica que foi curado ao usar uma peça de roupa ou ao beber uma água que orou a Deus, etc. Pode ser ali uma configuração de fé e de salvação. No entanto, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes pode se tornar um hábito e uma idolatria. Por quê? A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não se vê. Deus é o quê? Abstrato ou concreto? Deus é abstrato. Você não pode tocar, você não pode ver, você só apenas sente. E nós temos que ter, para alcançar as bênçãos do céu, fé em Deus. É claro, ter fé em nós no sentido de fazer a nossa parte. Agora, a gente não pode utilizar um intermediário. Eu não posso utilizar, por exemplo, esse cadernozinho aqui como algo que for serviço como intermediário a Deus, para rogar diante de Deus e me alcançar bênçãos, como fazem aí a doutrina católica, né? Ou como se faz a doutrina católica com a questão dos santos, né? Ó, santo tal, rogai por nós diante de Deus. Isso não existe. O único intermediador, mediador entre o homem e a mulher e Deus é Jesus Cristo, só isso. Por isso que Jesus, certa feita, disse que tudo que pedides ao meu Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então aí está a chave da bênção do sucesso. Pedir ao Pai, em nome de Jesus, que ele que intermedia, que é o advogado diante de Deus, né, o sumo sacerdote, e crendo. Ou seja, você tem que fazer a sua parte, crendo, vai receber. E assim é com relação aos dons, assim é com relação, inclusive, à manifestação dos dons para curar, para fazer maravilhas. Vocês estão chegando aí, Deus abençoe, já vai deixando seu like. E se não é inscrito no canal, se inscreva. A gente está falando dos dons do Espírito Santo, ok? Vamos lá, seguindo. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Eu já vi absurdo de pessoas dizer que fizeram um chá no envelope, de contribuição para uma instituição religiosa, e foram curadas. Ora, Deus até pode ter curado pela ignorância da fé delas, né? Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas isso não é o certo à luz do Evangelho. Porque o certo é você ter fé na própria pessoa de Deus, né? Para constar o milagre. E não numa fotografia de um santo, e não num crucifixo, e não numa água benta ou ungida, e não numa roupa ungida, que a Bíblia nem fala que é para ungir roupa. A Bíblia fala de unção, é na testa de quem está, chamar os presbíteros, se alguém está doente, fazer uma unção para curar, né? Não é unção em peça de roupa, em fotografia, não é tomando água. Ainda que a gente possa fazer o seguinte, agradecer a Deus, ó Deus, te agradeço por estar bebendo essa água, ou abençoa essa comida, abençoa essa água, ou essa roupa. Nesse sentido até não tem problema, pedir a Deus que abençoe aquilo. Agora, achar que é por intermédio daquilo que nós vamos ser curados, não, eu vou colocar essa peça de roupa para ser abençoada, porque eu, ao usando, eu vou ser curado da lepra. Não, você vai ser curado da lepra, crendo em Deus. A roupa sua pode ser abençoada no sentido de ela não se desgastar tanto. Aquele voto de Jacó. Jacó disse, olha, Senhor, se tu me deres aí a graça de eu ir para um determinado lugar e o meu sapato não se desgastar, a minha roupa não se desgastar, eu conseguir chegar lá vivo, mais ou menos assim, eu vou edificar um templo lá para o Senhor. Eu vou edificar a tua casa, chamada Betel. E foi assim que aconteceu. Agora, colocar fé daquela fica muito complicado.
E ainda temos o dom, nós estamos falando de dom de curar. E dom de curar ainda a gente tem que falar mais algumas coisas. Como eu disse no início, a questão do cessacionismo, né? Aliás, cessacionismo, de cessar, né? E creio que os milagres, as maravilhas, os dons de Deus cessaram. Já disse que tem alguns que têm essa política, mas à luz do Evangelho isso não existe. Porque as igrejas de Deus, né, não têm tal costume de refrear ou extinguir o Espírito de Deus. Que a Bíblia diz, para não extinguir o Espírito de Deus. Quando se extingue o Espírito de Deus, acho que se extinguir também os seus dons, né? É inconcebível a ideia de você pensar o seguinte: eu tenho eu tenho o Espírito de Deus, mas eu não tenho os dons do Espírito de Deus. Fica complicado. Ou eu dizer, eu tenho o Espírito de Deus, mas eu não tenho os frutos do Espírito. Fica complicado. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho tudo que tem o Espírito de Deus, né? Se o Espírito de Deus tem determinadas características, eu o possuo, ou ele está em mim como templo do Deus vivo, eu por conseguinte tenho tudo que ele tem, né? Mas muito não pensa assim. Pai do Senhor, irmão Milênio Oliveira, que está chegando aí, os outros irmãos. Então, essa polêmica, acredito em cura, acredito em cura. A luz do Evangelho, cura existe. Não, talvez esses milagres que a gente vê, que lamentavelmente é verdade, são muitos comprados na televisão, cadeia de roda, pessoas ganhando prosperidade, etc. É só você, se soubesse, né? Eu, como tive que estar a par um pouco disso por conta de ter me formado em Direito, se você for procurar nos TJs, Tribunais de Justiça, igrejas com processo com relação a milagres cheio. Igrejas que, curou, fez isso. O último que eu vi tinha sido de uma determinada denominação, não vou citar aqui, que ela teria fotografado uma criança em cima do púlpito que estaria sendo curada da sua paralisia e teria divulgado aquilo na sua mídia, no seu jornal, na sua revista, etc., em rádio, TV, e na realidade a criança nunca foi curada, porque a criança estava lá em cima, na realidade apoiada por um trem. Então, lamentavelmente, isso existe. Agora, não é por conta disso que Deus não cura. Deus cura-se quando há sinceridade. Deus não cura quando há exaltação, autopromoção, quando é para simplesmente enriquecer uma iluminação cristã. Mas quando é para a salvação de almas, Deus opera maravilhas e sinais. Quando é para, de fato, fazer ali um trabalho maravilhoso para que venha a alma a ser salva, Deus faz. Aí isso vai depender da nossa transparência, da nossa santidade, de quem está na frente e de quem de fato possui o dom, porque às vezes eu já disse aqui que muitos não possuem o dom e ficam teimando dizendo que tem um dom. E pior ainda, tem irmãos que vão dizer que a pessoa tem um determinado dom. Dado momento, eu sofri com isso. A igreja dizia que eu tinha um determinado dom. E eu dizia que, olha, eu posso até ter, mas ainda não está bem despertado. E eles acharam que eu tinha, então eu tinha que fazer o que eles queriam. Opa, peraí. A coisa é de livre e espontânea vontade? É o Espírito de Deus que opera ou é o homem que trabalha no outro homem para fazer isso, né? Que era com relação a dom de profecia ou revelação. E por isso que às vezes eu fico com o pé para trás quando ouço algumas revelações ou profecias. Eu sei que existe, sei que Deus opera, mas tem muito escândalo, tem muita coisa esdrúxula, esquisita sendo falada, que não tem nem pé, não tem cabeça, que não está na Bíblia Sagrada, e as pessoas estão atrás disso. Eu recentemente recebi um e-mail pelo Abordagem Cristã. Quem quiser mandar e-mail pelo Abordagem Cristã, falar conosco, dar uma sugestão ou contribuir aqui para o canal, você pode mandar abordagemcristã@gmail.com. Eu recebi um e-mail do irmão, até achei um irmão muito sincero nas suas palavras, muita coisa que ele falou é verdade, mas num dado momento ele colocava lá a fé dele respaldada com revelações e profecias. Aí eu fiquei pensando assim, para que revelações, para que profecias? Se a própria Bíblia nos diz que, de fato, nós temos que crer na palavra de Deus. Jesus nos diz isso, que a fé vem de ouvir e ouvir o que? A palavra de Deus. Os milagres também servem, mas a doutrina jamais pode estar respaldada em milagres ou visões ou profecias. A maior das profecias é a Bíblia Sagrada, é a nossa bússola, é o nosso norte, é o nosso YouTube divino, como eu já falei aqui em outra oportunidade. Aí eu fiquei pensando, o irmão
confia mais na fulana. Eu morri e fui para o inferno. Eu morri e fui para... Não estou dizendo que não existe essa possibilidade. Agora, eu não posso construir uma doutrina, né? Por exemplo, a irmã, por exemplo, crê que usar uma determinada roupa é pecado. Aí ela tem um sonho, uma visão, dizendo, olha, as irmãs que usam outra roupa vão tudo para o inferno. Pera, não está na Bíblia. Como assim? A regra de fé é a Bíblia ou é sonho ou é visão? Quando o profeta Joel disse que haveria sonhos e visões para os jovens, os mancebos, que ele falava, e anciãos, os idosos, é com relação à vinda de Cristo. É com relação exatamente a se ter um compromisso maior com a palavra, não estar tão ligada à questão de usos e costumes. Está ligada àquela referência, inclusive, que Cornélio teve. Porque Cornélio era um homem temente a Deus, o centurião Cornélio. E fazia esmola, e pedia a Deus e tal. Deus ouviu o seu clamor. Faltava alguma coisa a ele ainda, aceitar Jesus Cristo e receber o Espírito Santo. E Deus deu uma visão para Pedro, para não negar ele, porque ele de fato era um gentil, para também ele ser salvo. E é isso que pode acontecer. Visões e sonhos, Deus está me revelou em visões e sonhos que eu tenho que visitar lá um vizinho para falar do amor de Jesus. Isso é uma coisa coerente ao Evangelho. Ou tem uma obra missionária num outro país, ou numa outra cidade, num outro bairro. E isso é uma coisa coerente à luz do Evangelho. Agora, essas coisas assim... aliás, teve a questão do inferno, né? Estava falando do inferno. Teve dois que disseram que foram cavaram aqui na terra e encontraram ruídos de gente no inferno. A Bíblia não nos dá nenhuma referência, fica muito até confuso, referência que o inferno seja aqui abaixo da terra. Até porque isso tudo aqui, meus caros, é um mistério, tanto para cima como para baixo. Tanto para cima como para baixo. O céu é infinito. Onde que Deus está morando aí no céu? Tem a construção teológica que diz que Deus estaria no terceiro céu, que Satanás estaria no segundo céu, e que esse primeiro céu é esse que nós vemos aí, né, que é infinito, que tem as estrelas do sol, esse seria o primeiro céu. Então veja, segundo essa concepção, Satanás nem no inferno está. Estaria no segundo céu, ou sobrevoando, ou por ali. Não? Então não quer dizer necessariamente que o inferno é para baixo. Tem muito equívoco, né? Por conta da ignorância. Aí o que acontece? Muitas almas se perdem, muitas almas blasfemando por causa disso, falta de sabedoria. Por isso que é importante ter o dom da sabedoria. Procurar pesquisar mais da Bíblia. Não é pecado você examinar a Bíblia, você, por exemplo, pregar, se você, claro, tem condições, né? A referência da Bíblia no original, no grego, que é o Novo Testamento, boa parte dele foi escrito na língua grega, me parece que é Mateus, a exceção à regra, que foi escrito no aramaico, e o Velho Testamento é todo em aramaico, o antigo hebraico, né? Então, se você conseguir interpretar, não tem problema, né? Só não pode, obviamente, acrescentar um tio, deturpar a palavra, fazer coisas que não é do Evangelho. Mas se você ficar muito preso, sinceramente, essa questão de visão, a questão de profecia, de revelação, olha, nós vamos ter um caso esdrúxulo como nós tivemos, que teve um homem que disse que Deus revelou para ele que era para estar copulando ou transando com uma mulher que já era casada, para fazer um filho com ela, porque ele leu Oséias, e Deus revelou para ele, segundo o que ele disse ou pensou, né? Que assim como Oséias adulterou com outra mulher, não foi Oséias que adulterou, foi a mulher que era adulterina, que ele tinha que transar com outra mulher, inclusive ele era casado, a outra também era casada, e fizeram filho. Olha o absurdo. Então, tudo com o divino discernimento do Espírito de Deus. E isso também é um dom, nós vamos falar já dele. Dons de maravilhas. Os dons de maravilha é o que vemos em cada culto, ou nas igrejas, no meio da irmandade, e Deus opera. Dons de maravilha seria dons de milagres com mais algo de especial, com alguma coisa mais especial ainda, algum acréscimo extraordinário. Por exemplo, digamos assim, uma coisa que você nunca viu na sua vida. Alguém ressuscitar num culto, pode acontecer. Uma pessoa que nunca andou na sua vida começar a saltar, a pular e a andar, né? A pessoa nunca andou, é um paralítico de nascença. Levanta daquele roda e começa a pular, começa a andar, e começa a andar sem nunca ter
feito nenhum processo de para andar, né? Tem até um nome específico, agora me fugiu da memória, sem passar por isso. Então isso é extraordinário, isso é dom de maravilhas, né? Sem passar por nenhum sistema de recuperação para andar e tal. Dom de profecia. Existe dom de profecia. Aqui, bom, eu vou ler o que vem a ser o dom de profecia, depois a gente vai falar um pouquinho, isso aqui também é necessário falar. É um dom muitas vezes mal interpretado, devido à meninice de muitos, verdade. Mas é uma benção quando vem do Senhor. Toda profecia é divinamente inspirada, ao homem cheio do Espírito Santo, segundo Pedro 1, 21. Paulo diz que nosso conhecimento é em parte profetizamos, 1 Coríntios 13, 9. Devemos buscar todos os dons, mas as palavras de Paulo, principalmente o dom da profecia, 1 Coríntios 14, 1, 39. Esse dom da profecia, ele traz uma série de problemáticas às vezes para a igreja. Por quê? Primeiro nós temos que separar uma coisa, profeta de profecia. Jesus disse que o profeta maior foi João Batista, que não teria nenhum outro melhor que ele. Então, possivelmente os profetas do tempo antes de Jesus, nós não temos mais. Isso é certo. Profetas que nem Isaías, profeta Jeremias, profeta como Eliseu, como Elias, não temos. Agora nós temos a figura do dom da profecia, que é falar na autoridade de Deus, o que Deus está falando, mandando. Então, é óbvio que existe. Agora, como diz aqui, tem muita meninice. Primeiro que o camarada que fala em profecia, ele acha que é igual um profeta, igual um João Batista da vida. Não vai ser que nem um João Batista da vida. Porque cada um Deus escolhe de uma maneira e trabalha de uma maneira. É tudo o mesmo espírito. Dificilmente a gente vai ser igual. Pode ser semelhante. É uma grande diferença. Segundo ponto é a pessoa achar que porque ela está profetizando, é que de fato Deus está operando, Deus está ali com ela e que a igreja tem que acatar aquilo. E nem sempre o que ela está falando é de Deus. Porque ela pode ter um pensamento, e daquele pensamento ela começar a trabalhar, alimentar aquele pensamento, aí chega lá no púlpito, vamos pregar aqui, aí começa lá, fala uma língua estranha e começa a profetizar. Mas aquilo ela pensou, não foi espontâneo, não foi Deus que tocou, ó, Deus tocou agora, aí o profeta de Deus fala. E geralmente a profecia não é profecia para prosperidade, é mais para a exortação. Profecia, quando nós víamos exatamente no Velho Testamento, era para exortação. Quando o povo estava em pecado, vinha o profeta. Vinha o profeta Natan, que denunciou o pecado de Davi. Veio o profeta Samuel, que denunciou o pecado de Saul, dizendo, olha, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Né? Você lê Jeremias, é só denúncia. Jeremias diz, olha, maldito do homem que confia no homem. Jeremias vai dizer, olha aqui em Israel, o que está acontecendo? Irmãos andam enganando e amigos andam caluniando. É só denúncia. Ou seja, é denúncia a fim de que o povo se arrependa e volte para Deus. É dificilmente uma profecia assim de dizer, olha, você vai ser prosperado hoje ou amanhã. Deus está contigo. Dificilmente tem essas profecias. Aliás, nós vimos, eram os próprios anjos fortificando os servos de Deus que tinham alguma fragilidade. Como foi o caso de Elias, que em um dado momento não queria mais saber de mais nada, que iria morrer porque não tinha mais ninguém para defender junto com ele o propósito de Deus, porque o Acabe, Isabel, os profetas de Baal estavam ganhando, ele não viu que não tinha mais ninguém, eu quero morrer. Aí veio o anjo e fortificou, deu comida, deu bebida, disse, olha, tem mais 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Tá? Nós vimos o caso de Jonas, o próprio Deus falou com Jonas, não era um profeta. E na realidade, eles eram profetas. Tanto Elias como Jonas, né? Eles eram profetas e estavam enfraquecidos. Aí o anjo vinha para eles exortar, ou os animar, e vinha Deus, às vezes, também por meio da voz, né? Ele escutava a voz de Deus, ou da mente, falar com eles. Então, a realidade no Velho Testamento era assim, né? Tocava a buzina em Israel, no arraial de Israel, vinha os profetas profetizavam. Mas você vai ver lá que não tem nada de prosperidade como é hoje. Então, por isso que há muita meninice. Eu profetizo, eis que o Senhor me diz aqui que você vai ganhar um carro, vai ficar milionário amanhã, porque vai ganhar na Mega Sena da virada.
Nós tivemos, eu coloquei lá na abordagem cristã, teve um pastor que disse aqui, ó, Deus está me revelando aqui que 4, 5 pessoas vai virar milionário. Ah, por que, pastor, vai virar milionário? Vai virar porque vai ganhar a Mega Sena. Pega o número aí. 01, 04, 00. Aí ele dá um dado momento de 00. Nem zero não existe na Mega Sena. Então isso, obviamente, que é um escândalo, uma meninice, e serve, obviamente, de pedra de tropeço para quem quer ter a sua salvação, estar mais com Deus. Tá? Então a gente não pode acreditar em todo o espírito, que a Bíblia diz, examinar os espíritos, examinar as profecias. E tem uma outra coisa que dita em profecia, que o espírito é sujeito a profeta, não é para ficar aí profetizando 24 horas, porque tudo tem limite. Deus não fica aí profetizando. Então o mundo seria mil maravilhas, era profecia daqui e de lá, e revelação daqui e de lá e tal. Até se encaixa na questão de revelação. Eu sei que é algo à parte, mas muitos fazem essa associação a profecia e a revelação. Falar em profecia e revelação, ontem eu estava preparando para entrar em live com vocês, e de repente houve 2, 3 berros. Oh, glória a Deus, Senhor, meu cara e tal. Olha só, o pastor andando na rua, aqui perto de casa, com o seu rebanho, orando em voz alta. Aí você pensa, Jesus mandou fazer isso? Como que Jesus disse para os seus cristãos na sua época? Para não ser igual aos fariseus, que ficavam clamando, cantando e gritando nas praças, nas esquinas. Né? Jesus disse que quando for para orar, que é para orar onde? Em casa, abrir a porta do seu quarto, fechar e trancar lá e orar a Deus. É verdade? Tem um particular com Deus, que Deus vai te recompensar em oculto, não precisa ninguém saber. Com relação às esmolas ou à caridade, da mesma maneira. A tua mão esquerda não sabe da tua direita e vice-versa. Aí o camarada faz isso. Se é por ignorância, Deus vai perdoar. Mas se ele sabe o evangelho, faz isso, quer chamar a atenção, quer atrair fiéis para o seu rebanho, ele está totalmente equivocado. Ele está indo pelo viés lucrativo. E não está indo pelo viés de ganhar almas para Cristo. A alma se ganha através de testemunho, não de berro e gritaria. Se eu dou um bom testemunho de amar as pessoas, de ser uma pessoa respeitosa, ser de fazer camaradagem, vamos dizer assim, ser cavaleiro, etc., a pessoa vai ser seduzida ao Evangelho, a Cristo. Não precisa de gritaria. O Evangelho não propõe nem força nem violência, mas sim pelo Espírito. Em vez de ficar gritando, oh, Senhor, para todo mundo ver, ó, está orando, ó, o pastor, ele é o pastor, ah, pastor. Ele vê isso aí, fica lá orando, Senhor, tenha misericórdia das almas, traga as almas vão vir. Jesus ficava berrando na hora que ele estava lá falando? Não. Mas as pessoas vinham atrás dele, né? E Jesus era uma coisa tão interessante que ele curava e mandava ninguém dizer que ele curou. Só para pagar lá o sacrifício, né? Que tinha que pagar para o sacerdote. Então Jesus fazia tudo na humildade, no oculto, e não era para ele se promover ou se exaltar. Agora, isso configura exaltação. E isso pode configurar essa questão também de profecia. Ah, ele é profeta, ele fala isso, fala aquilo, ele é prosperidade. E você vê, com todo respeito a quem votou e quem votou. Mas você vê, até eu também caí um pouco nessa armadilha. Agora nas eleições, quantos profetas disseram, oh, aqui nós vamos profetizar a bênção para o Brasil. E era profeta do exterior, era profeta do Brasil, dizendo que o Brasil agora vai ser próspero e tal, e tal. E eu até acabei colocando uma profecia dessa, não sei se ainda está ou já tirei, lá na abordagem cristã de um norte-americano. Mas aqui não precisa. Por que não precisa? Está na Bíblia, irmãos. Está claro. Se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus pecados, eu, Senhor, virei do céu e restaurarei e sararei o quê? A sua terra. Se esse povo se arrepender, se você fazer a sua parte, vai fazer a sua, está na Bíblia. Não precisa, eu vou profetizar a bênção da nação. Não precisa de profecia nesse sentido. Porque se a nação está de acordo com a palavra de Deus, e bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, ela vai ser próspera. Agora, a profecia, às vezes, para exortar o erro, ou para dizer, olha, o Senhor está perto de vir, prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus, ou eis que vem sem demora,
guarda bem o que tens para que ninguém tome a tua coroa, nesse sentido, nesse contexto, eu creio. Porque isso é Bíblia. Porque a Bíblia nos diz que Deus ama, aliás, que Deus repreende e castiga todos os que ama. Deus repreende e castiga todos os que amam. A profecia é um tipo de exortação. E ela serve para edificar a igreja, porque a igreja não é só para dizer, oh, glória, oh, Deus está conosco, oh, tal. Pode ser uma palavra também de ânimo, né? Mas um ânimo mais espiritual. Olha, irmão, vamos orar mais, vamos santificar mais, o Senhor está vindo. Igreja, prepara-te, porque o Senhor está vindo, olha, corrige os seus pecados, Deus está com você, mas você tem que estar com Ele, se humilhando, se arrependendo e tal. É nesse contexto. E não como a gente vê esse absurdo de prosperidade, teologia de prosperidade e profecia, teologia de libertação, de bênçãos, a teologia universalista. Olha, eu profetizo que tu e a tua família será salvo. Como será salvo se ele não quiser, ou se a família dele ou os membros da família não quiserem? Não tem como. Ainda que seja com a maior das intenções. Porque eu entendo, tem irmãos que foram ensinados assim, é um costume, e ele vai lá profetizar, não de maldade, não que ele é um falso profeta, mas é porque ele foi instruído assim. É um pouco até de ignorância. Mas eu não posso aceitar gente querer utilizar os dons de Deus, ou pelo menos o nome dos dons de Deus, não tendo um dom, e não se configurando o dom, porque é um outro objetivo, uma outra finalidade, apenas para se autopromover ou promover a instituição dele e arrebatar de vez as almas para Cristo, a gordura e a lã das ovelhas para ele. É lamentável. O dom de discernir. A época em que vivemos é, sem dúvida, a época mais confusa de todas as eras. Esse dom é importantíssimo. Não só no plano material, mas também no plano espiritual. É o dom de discernir que vai saber se o camarada é um falso profeta ou um profeta. Se a profecia é de Deus ou não é de Deus. É o dom de discernir que vai fazer nós saber se aquela língua estranha que o sujeito está falando é de Deus ou não é de Deus. Porque também, lá nas outras religiões e cultos afrodescendentes, se fala língua estranha. Né? E mesmo que aquilo seja um dom de Deus, mas é utilizado para enganar. Porque eu creio que talvez aquilo é também dom de Deus. Porque Satanás recebeu os dons de Deus e Deus dá dons sem arrependimento. Só que não quer dizer que porque Satanás tem os dons que vai ser salvo, assim como os cristãos que não estiverem de acordo com a palavra de Deus, temendo a Ele. Então a gente tem que analisar tudo com todo cuidado no seu devido contexto. E é esse dom de discernimento que a gente vai ver se é cura de Deus ou não é cura de Deus, ou é uma cura maquiada, falsificada, ou é uma cura até maligna, para levar a pessoa para o caminho do mal, porque existe isso. O inimigo também trabalha com falsas curas, com falsas bênçãos. Não é à toa que Salomão, certa feita, disse que a bênção do Senhor, de fato, é que nos enriquece, não acrescenta dores. Querendo dizer que existe uma bênção que não enriquece e que acrescenta dores. Que aparentemente é uma bênção, mas não é. O rótulo é maravilhoso, né? Só que dentro do rótulo não tem aquilo que você quer. Então tem que tomar cuidado. Tem muitos vendilhões aí da fé, tem muitas promessas de cura, de milagres e tal. Aí você vai lá, eu fui curado. Mas você foi curado às vezes, foi por conta de um efeito chamado de placebo, que é algo que quando você crê, por exemplo, você crê nesse ciclo aqui, lado oscilar, que o lado oscilar, o seu lado vai se virar um lado oscilar, e acontece. Né? É coisa até psíquica, da sua própria mente, é aquela questão da energia positiva. Você tem a energia positiva, pode acontecer, e aquilo não necessariamente quer dizer fé, né? Até porque eu já dei a definição de fé, que a fé é o fim fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se vê. Quando eu olho para isso aqui, creio nisso aqui que vai me ajudar, eu não estou tendo fé, porque eu estou olhando, eu estou vendo, e a fé é invisível. A fé é invisível. Lembramos que por conta de uma vista equivocada, Ló perdeu a sua vida praticamente, perdeu a sua família, perdeu tudo, ao escolher as campinas verdejantes do Rio Jordão, depois veio configurar em Sodoma e Gomorra e na destruição da mesma. Já Abraão, acho que era tio, né? Decidiu ir para outro lugar que não era tão bonito. E Deus prosperou, porque isso depende. Isso nos mostra claramente que é fé. Então é necessário a gente ter esse dom de discernimento para ver as coisas, para decidir os espíritos.
discernir as profecias, discernir os dons, discernir as operações, discernir o que é de Deus e o que não é. Esse é um dom-chave que nós temos que procurar e a gente alcança como? Oração, santidade e, sobretudo, com relação à palavra, lendo a palavra. Porque como é que você vai refutar os falsos profetas se você não lê a palavra? Como é que você vai dizer que aquilo é uma heresia se você não lê a palavra? Isso é complicado. Por isso que, geralmente, esses aí, grandes empresários da fé, estão podres de ricos. Por quê? Eles trabalham na ignorância do povo. O povo é incauto, não tem conhecimento. O povo, na maioria das vezes, não sabe ler nem escrever. Quando sabe, é analfabeto funcional, ou seja, sabe ler, sabe escrever, mas não sabe interpretar. E aceita a judaização do culto cristão, que é o ser que se refere exatamente à implementação de práticas judaicas da lei cerimonial de Moisés, agora no culto de Cristo. Por exemplo, na Igreja Universal nós temos a figura da Arca da Aliança, que era algo que de fato acontecia no Velho Testamento, mas agora em Cristo Jesus não precisa mais da Arca da Aliança, que demonstrava a presença de Deus. A Arca da Aliança agora é o Espírito Santo, e quem está em Deus, servindo como templo de Deus, tem o Espírito Santo, não precisa da arca para ter a presença de Deus ali. Então é um outro contexto. E eles se apropriam da ignorância do povo. Vão tocar na arca, vão cultuar a arca, vão colocar dinheiro na arca, porque aqui a Deus só vem, aqui Deus está manifestando. Lê do engano. E tantas outras coisas que a gente pode colocar aí. Fazer a campanha do sal, fazer a campanha do tijolo, que tem um sujeito aí que fez a campanha do tijolo, inclusive era desse pastor que passou aí gritando aqui perto de casa. Né? Olha, você faz a campanha, você vai ganhar um tijolinho, ou você vai ganhar uma colher de pedreiro, ou você vai ganhar qualquer outro amuleto ou objeto para lhe abençoar. Isso é heresia. Tá? Por isso é necessário termos, como já disse, o dom do discernimento. Por quê? Falsos profetas com falsos ensinos têm levantado muito, mas com o dom de discernimento saberemos o que é de Deus e o que não é, para não julgarmos por nós mesmos, Romanos 14:4, pois o que é espiritual discerne bem todas as coisas e não é discernido. 1 Coríntios 2,15. E também para não sermos levados por todo o vento de doutrina, verdade? Efésios 4:14. Quantos ventos de doutrina nós temos aí? O que é vento? Passageiro, é algo irrelevante, é algo que não tem uma constância, que não é parado, te leva, te conduz para um lado e para o outro. Porque a hora vem o vento sul, a hora vem o vento do norte, e aí você fica aquilo tudo, não tem uma direção, porque é guiado pelo vento. Agora o Evangelho, a doutrina de Cristo, não tem guiação pelo vento, é guiação pelo Espírito de Deus, que vai te dar uma direção. E já nós sabemos qual é a direção, o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Doutrina, amar a Deus sobre todas as coisas, faço com a si mesmo. Então, é necessário realmente esse dom de discernimento. E aí nós temos um outro dom, que está perfazendo aí 6, 7, 8 dons, né? Parece que é 8. Aliás, perdão, 8 ou 9 dons, enfim. Aí temos o outro, dom de língua e interpretação, tá? Que seria o falar em línguas, só que, aliás, seria a interpretação do falar em línguas, né? Trazendo a iluminação para todos, que ocorreu ali em Atos 2, 7 e 12, enfim. 1 Coríntios 14, 3, pois assim não somos nós, mas a igreja receberá a mensagem do Senhor que veio em outras línguas. Nosso desejo é que todos busquem os dons de Deus, principalmente você, cristão. 1 Coríntios 12, 31, né? Buscar os dons, e o Senhor mostrará um caminho mais excelente. Então é necessário exatamente também termos esses dons aí de interpretação. Porque às vezes se fala e não se entende nada. E aí não serve para edificar a igreja. Por isso que o apóstolo Paulo certa feita disse que se for para falar em línguas, que tenha intérprete, senão fique calado. Porque serve mais para edificar o homem e a mulher diante de Deus do que a coletividade, do que a própria igreja. Agora nós temos que falar um pouquinho de línguas, né? Faltou o dom das línguas estranhas, né? Nós não falamos. Então, da língua estranha temos a glossolalia, esse é o termo, que é falar em um dialeto, um idioma indecifrável, que não tem como termos ali exatamente uma interpretação. E temos a xenosolia, o socia, ou solia, coisa assim,
que é falar em idiomas diferentes, né? Eu acho que é xenoglossia. Essa xenoglossia, ela refere-se a idiomas aqui da Terra. Já a glossolária, não. São idiomas indecifráveis. E por isso que é necessário ter um intérprete. Porque dos idiomas daqui da Terra, a gente geralmente tem, né? Se você for falar em japonês, Deus te conceder essa graça, você for falar em japonês para a igreja, se tiver um japonês ali, já interpreta. Não seria interessante se você falasse e não tivesse intérprete. E daí traria confusão. Deus não é Deus de confusão, o culto tem que ter ordem e decência, né? Nós estamos falando em português, mas um japonês falar. Agora, no caso das línguas estranhas, é algo à parte, porque é indecifrável, tem que ter um intérprete. Quando Deus quer falar por intermédio das línguas, às vezes o que configura, também que eu percebo, é línguas estranhas com profecia, né? Línguas estranhas com profecia, como se fosse a profecia, a interpretação das línguas estranhas, mas não necessariamente. Porque às vezes a pessoa fala uma mesma língua, tonalidade de uma língua, e pode significar várias coisas de acordo com a concepção dela. Enfim, é algo assim bem complicado, mas é necessário ter. Complicado por quê? É uma linha bem tênue, ou seja, para você dar uma definição com relação à interpretação ser mais correta. Quando eu estou falando de glossolária, não de idioma, né? Porque idioma a gente sabe, tem uma intérprete, né? Você sabe, por exemplo, que em inglês cai, que céu em inglês é sky, né? Ou heaven. Em inglês americano, em inglês do Reino Unido, um é sky e outro é heaven. Você sabe. Agora, você fala uma língua estranha, não é falada aqui na Terra, fica complicado. Agora, existe o dom, mas nem todos têm esse dom. Isso tem que ser falado. Nem toda interpretação, às vezes, de uma língua estranha, ou até mesmo uma profecia, que parece que é uma interpretação da língua estranha, vem a ser a interpretação. Tá? Por isso que às vezes gera muita dúvida, confusão e até descrença por parte de muitos. Então, tomemos muito cuidado. Mas o fato é que nós temos que ter esses dons celestiais, esses dons do Espírito, esses 9 dons. Nós falamos aqui. O dom da sabedoria, o dom da ciência, o conhecimento, da fé, de curar, maravilhas, profecia, discernimento, de línguas estranhas e interpretação das línguas. Tá? Nós poderíamos falar mais algumas coisas aqui, vamos ver se dá para nos falar. Acho que dá sim. Tem mais uma coisa para a gente falar aqui. Com relação aos dons, os dons espirituais, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, como já falamos, 1 Coríntios 12, 11. O que vem a ser dom significa, obviamente, presente, dádiva de Deus. Os dons são gratuitos, Romanos 6, 23, né? O salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida. Não pode ser adquiridos, comprados, né? Lembramos que teve um sujeito que queria comprar o dom de Pedro, e Pedro expulsou. O Satanás estava na vida da pessoa, né? Não me recordo mais o nome do sujeito, não sei se era Simão, o Simeão, o Simão, que o Pedro refutou ele. Ele queria comprar, não tem como comprar. Poderia comprar, entre aspas, através de santidade, oração e jejum, pedindo a Deus para que dê isso, para que dê o dom, né? São irrevogáveis, sem arrependimento, Deus dá dom sem arrependimento, Romanos 29, 11, 29, ou seja, uma vez tido o dom para sempre você vai ter, agora não quer dizer que isso vai te salvar. Devemos procurar os melhores dons, 1 Coríntios 12, 31. Devemos desejar os dons, 1 Coríntios 14, 12. Não devemos jamais desprezar os dons, 1 Timóteo 4, 14. Há diversos dons, 1 Coríntios 12, 1, 8, 9. Os dons são uma necessidade da igreja, 1 Coríntios 1, 7. Os dons espirituais se manifestam através da ação direta do Espírito Santo através da pessoa, repartindo particularmente a cada um como ele quer. 1 Coríntios 12, 11. Não devemos jamais querer usar o Espírito Santo, isso é muito importante se dizer, mas sim deixar que ele nos use como, aonde e quando achar necessário. É isso que eu digo. Às vezes a pessoa não tem um dom e finge que tem um dom, ou às vezes tem um dom e não está tão santificado assim para exercer aquele dom, ou haver a operação do Espírito Santo. O que acontece? Ela acaba fazendo as coisas da carne. Ou ainda pior, influenciado pelo espírito imundo. É coisa muito mais terrível. Né? Atos 3, 1 a 6.
todos os dias eles iam ao templo orar, ele na porta colocava o coxo, todos os dias. E foi nesse dado momento que Pedro usou e ordenou que o coxo levantasse e andasse em nome de Jesus. É um dom ali, claro, na vida de Pedro, né? Então nós temos os dons, como já falamos, palavra da sabedoria, ciência, fé, curar, milagres, profecia, discernir, variedade de línguas, interpretações de línguas. Os 9 dons espirituais, os dons formam base para crescimento espiritual, capacitam o cristão para o serviço da obra de Deus. Seu exercício é fundamental na adoração como na edificação da igreja. Dons da revelação, aí nós temos a divisão. Dons de revelação nós temos 3. Da palavra da sabedoria, palavra da ciência e do discernimento. Tá? Às vezes a gente diz, Deus me revelou. Peraí, revelou o quê? Revelou algo para a sua edificação, para a edificação da igreja? Então é sabedoria de Deus para o povo. Por falta de sabedoria, o povo foi destruído. Então é necessário. Né? Não podemos deixar a sofia, a sabedoria, morrer. A palavra da ciência, do conhecimento, aquelas parábolas que o próprio Jesus fazia, aquilo ali demonstra conhecimento. E Deus pode dar isso também. Você pode fazer metáforas, que você pode usar com figuras de linguagem, por exemplo. Você pode pegar esse quadro aqui e fazer uma construção de uma história e dar a moral dessa história à luz do Evangelho. É uma revelação interessante. E o discernimento, que eu digo que é o mais importante de todos eles, porque daí você vai saber julgar o que é certo, o que não é certo, o que é de Deus e o que não é de Deus. Temos os dons de poder, que é o fé, cura e milagres, né? Com toda certeza. E ainda de inspiração, profecia, variedade de língua e interpretação de línguas estranhas. Isso é inspiração porque vem de dom de Deus, né? vem direto de Deus. Aí vamos dar uma definição um pouco mais diferenciada daquelas que nós falamos lá, para encerrar a questão desses dons, tá? Por exemplo, a palavra da sabedoria, eu vou falar de cada um, é o conhecimento dado pelo Espírito Santo que capacita o crente para perceber, falar e agir em ocasiões específicas, ou seja, a revelação da mente divina. Ela aponta soluções. Sabedoria, solução. Palavra da ciência permite conhecer os segredos divinos e leva o cristão a aplicar o conhecimento revelado. Ela orienta os passos a serem seguidos. Ou seja, o conhecimento, aqui a palavra ciência é mais prática do que um mero conhecimento, uma mera informação. Porque a sabedoria seria o conhecimento do Espírito. E a palavra da ciência seria exatamente algo que fizesse o cristão a praticar. A dizer assim, olha, é dessa forma, assim deve proceder, assim faça. O discernimento permite o cristão conhecer a natureza e o caráter dos espíritos, a ponto que está errado e o que não está. A fé capacita o crente a confiar em Deus a fim de realizar proezas em nome de Jesus. Ela vê sempre uma possibilidade. A cura constitui uma manifestação especial que foge às limitações humanas e é inexplicável. Ela ameniza o sofrimento humano. Milagres, da mesma maneira que as curas fogem das limitações humanas, ocorrem situações em que se exige a imediata intervenção de Deus. Profecia é falar aos homens em nome de Deus para edificar, exortar e consolar. Olha, veja bem, para edificar, exortar e consolar. Não está aqui dizendo que é prosperidade, que é teologia da prosperidade, nada disso. Porque o que edifica é para edificar o espírito, né? Para edificar a carne. E a exortação também é no sentido espiritual, também não é da carne. Bem como o consolar a alma. É algo imaterial e não material. Quando Deus se cumpre a profecia, a variedade de línguas são desconhecidas por quem ouve e por quem fala, identificando a si mesmo. Quando interpretado, edifica a igreja. Como eu já disse, você falar em língua estranha, você vai edificando a si mesmo. Se vai intérprete, edifica a igreja. Interpretações de línguas é a capacidade de complementar a interpretação, traduzir a variedade de línguas, serve também, obviamente, para a edificação da igreja no seu todo. Deus abençoe os irmãos que estão chegando aí. A gente já está no caminho final dessa meditação. A irmã Mari Costa apareceu aí, Pai do Senhor, irmã. Dilene Oliveira, Socorro Andrade, Tia Socorro, aqui na Paraíba, amém? Deus abençoe os irmãos. E esse foi mais um estudo aí a respeito dos dons espirituais. Eu falei naquela outra oportunidade de Espírito Santo, e falei um pouquinho de dons, né? Naquele estudo bíblico que eu fiz à noite, às 21 horas aí, já faz uns dias.
e agora a gente falou especificamente dos dons do Espírito Santo, do que é, do que não é, que tem que se vigiar, para se fazer. Falamos também da questão que muitos não creem que existe mais esses dons para os dias odiernos, atuais, a se cumprirem, ou Deus utilizar seus vasos, seus varões, suas varoas para fazer a obra, como nós temos o caso das igrejas reformadas, presbiterianas, não sei se no caso da luterana, mas mais as presbiterianas, pelo menos que eu conheço, a figura do Augusto Nicodemos, que é um cessacionista, ou seja, que crê que os dons do Espírito Santo, os milagres cessaram, só ocorreram até um dado momento, até um tempo, um lapso temporal da igreja primitiva, que serviu só para dar o início, o pontapé inicial, naquele momento mais, talvez, tenebroso da igreja primitiva, pelo fato dela sofrer uma série de perseguições, mortes, etc., que era necessário para ganhar almas. Mas, para refutar ele é muito fácil. Né? Nós temos Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele operava no Velho Testamento, e nós temos evidência, por exemplo, de Eliseu curando, até eu falei hoje naquele vídeo acerca da ressurreição, o corpo de Eliseu, seus ossos ressuscitaram outra pessoa que enterrou na sua cova. Eliseu ressuscitou 2 em vida e 1 como morto. Olha que interessante. Então tinha milagres, né? Sem a gente falar, obviamente, de tantas outras coisas que ocorreram, o Mar Vermelho, né? A abertura do Mar Vermelho, etc. Em Jesus nós tivemos milagres. Na igreja primitiva nós tivemos milagres. Agora, depois que encerra o cânon, a lista de livros da Bíblia, fecha tudo certinho, não tem mais milagres? Como assim? O Deus do Velho Testamento não é o mesmo Deus de Jesus, não é o mesmo Deus da igreja primitiva e não é o mesmo Deus de agora? Pera lá, né? Então é um exagero da parte dessa gente. E geralmente eles discutem isso por quê? Peça os exemplos desses falsos milagres que às vezes acontecem aqui, é mostrado na televisão, nessa mídia toda. A irmã diz que tem milagre sim, amém, é verdade. Inclusive Jesus disse que maiores milagres do que esses, se vós creres, iriam realizar. Né? Em nome de Jesus, fala em João. Então, maiores milagres do que esse, do que aqueles que realizou. E aquela palavra de Jesus é até uma palavra profética. Se a gente crer, vai acontecer. E Jesus fez muito mais milagres. Eu estava vendo, Jesus fez 35 milagres que está relatado nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Mas a Bíblia chega a nos dizer, em João, que muitas coisas que Jesus fez não foi relatado, porque não haveria livros que, de fato, comportasse os relatos da vivência de Cristo, os milagres, outras coisas mais. Até porque naquele tempo não era como hoje, né? Que você pode comprar um livro aí de 2.000, 3.000, 4.000 páginas. Naquele tempo era muito complicado a compilação dos livros, a construção do livro, tinha a questão dos escribas ter que, a cada, não sei exatamente a data, mas tinha um período ali que eles tinham que, de fato, para não perder os manuscritos, copiarem, né? E ir copiando, renovando. E é por causa disso que muitos chegam a dizer que a Bíblia foi adulterada, porque nessas cópias dos escribas pode ter adulterado alguma palavra, aí depois vão falar que foi adulterada por Constantino, enfim, aí entra no outro questionamento que eu não quero entrar aqui. Mas fato é que, de fato, era complicado escrever tudo que Jesus fez. Agora, se fosse um tempo de hoje, era uma maravilha. Internet aí, vai fazer um livro de 10.000 páginas, tranquilo, né? Mas imagina naquele tempo. Então quer dizer que Jesus realizou muito mais, e quem tem fé em Jesus, no tempo presente, mais maravilhas acontecem. E ainda o Espírito Santo pode dar os dons para você ser um canal de bênção para outras pessoas. Essa é a grande verdade. Então, pensamos nesse sentido, que Deus os abençoe. Eu falei praticamente dos 9 dons espirituais aí.